Ele nasceu em Minas Gerais, mas ninguém pode dizer que ele não é baiano. Com diversos personagens divertidos no currículo, ele está protagonizando seu primeiro papel dramático. Eu converso hoje com Vladimir Brista. Querido, obrigada. Obrigado a você. Vlad, você se considera baiano de coração, né? Assim, Considero, não só pelo time que eu torço, mas... mas... O que tem de mais baiano minhas... em você? Tem um jeito de ser da Bahia, né? Assim. Pois é, eu falo isso assim, não é... Claro que eu tenho o maior carinho do mundo por Minas, por Diamantina, uma cidade linda que eu nasci, mas eu cresci na Bahia, eu cresci em Salvador, entre Salvador e Itacaré, onde minha mãe mora, que é a cidade do interior. Ah, sua mãe mora em Itacaré? Eu moro em Itacaré. Ai, que delícia, já fui lá. Aliás, bem próximo, inclusive, de onde eu filmei boa parte da Coleção Invisível, né? Então, fiquei bem próximo da minha mãe também. Me aproximei de um universo que eu já conhecia. Quer dizer, eu cresci ali. Meus irmãos mais velhos são de Salvador. Meu sotaque não nega. E minhas influências, quando eu me tornei ator, que eu me reconheci ator, me tornei, sei lá, me reconheci, me descobri. As minhas influências, minhas referências, todas eram lá de Salvador. As peças que eu assisti, as coisas que eu li, as principais influências minhas culturais mesmo, são baianas. Então, por isso eu sou baiano, mas... E você começou a fazer teatro na adolescência? A Máquina foi sua primeira peça profissional? Não. A Máquina a gente fez em 99, né? João Falcão dirigiu, eu, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Gustavo Falcão, Karina Falcão e Felipe Cury, que era simplesmente o stand-in de todos eles. Ele podia fazer qualquer, menos o feminino, mas ele fazia o papel dos 4 homens. Um super-homem. Exatamente, era um desafio incrível. Você já tinha uma relação prévia também, vocês já eram amigos antes da peça acontecer, né? Já. Com o Wagner, por exemplo, a Máquina foi a terceira peça que a gente fez junto. Vocês estudaram juntos, não? Não, a gente chegou a fazer uma peça com direção do Posse-Neto, José Posse-Neto, e a gente chegou a fazer junto, inclusive na faculdade de teatro. Era uma peça que uniu muitos estudantes. Eu fazia a faculdade de teatro, Wagner fazia a faculdade de comunicação, mas também na Universidade Federal da Bahia. E a gente chegou, quer dizer, não fomos colegas, éramos contemporâneos de universidade, mas não da faculdade. E a gente fez essa primeira peça, foi quando a gente se conheceu em 96. A Casa de Eros foi um espetáculo, um grande sucesso, que a gente experimentou. Eu e Wagner, a gente inclusive revezava alguns papéis, e a gente revezava. Foi bem legal, foi a proximidade. E com o Lazinho, eu não tinha trabalhado, assim, eu só tinha visto ele em cena. Ele ia fazer o Band Teatro Olodum. Eu lembro a primeira vez que eu falei com ele, eu tinha visto uma peça, fiquei encantado com o trabalho dele. Ele foi passando, eu segurei, falei assim, olha, parabéns, tá? Vi seu trabalho agora, você é incrível. Eu falei, muito obrigado, e foi-se embora. Tá bom. Que barato. E aí, a Máquina virou filme depois? E a Máquina virou filme depois. E aí, no filme, você fez outro personagem? Como é que é isso, assim, você chegar para o mesmo trabalho que você tenha maior intimidade, que você sabe aquela história de frente para trás, e você está contando ela através de um outro veículo e sobre outra ótica, né, assim, também. Porque na peça éramos quatro atores fazendo o mesmo, Antônio. que era o Antônio. E funcionava lindamente, aquilo mas é uma linguagem muito teatral mesmo, assim, se permitir esse tipo de coisa. Não que um filme não pudesse realizar isso, mas quando se tornou filme, haveria só um Antônio. E já éramos 4, né? Até 5, se você levar o Felipe Cury, que era stand-in, mas que fazia a peça com alguma frequência. Só que como somos muito amigos, né? Éramos e somos muito amigos, e a gente se estimula muito, a gente torce muito pelo outro, assim, não teve nenhum mal-estar com isso, mas havia uma expectativa, claro, quem faria esse Antônio. Acabou que Gustavo Falcão fez, lindamente. E todos nós, eu, Wagner, Lazinho, todo mundo acabou. E Felipe fizemos participações. Aí fiz um personagem que não existia, inclusive, na peça. Mas foi bom, foi engraçado, assim, foi curioso participar dessa forma, assim. E, claro, tinha que estar presente, né? Não haveria próprio. Em relação ao cinema, quando esse filme foi feito, Wagner e Lazinho já haviam feito outros filmes, protagonizado outros filmes, já estavam com uma trajetória bem rica, assim, bem... No cinema. Então, a participação deles no filme, inclusive, foi uma participação muito afetiva, assim, né? Porque um personagem não era de grande importância, mas precisava estar presente. E para mim, não. Para mim, foi o primeiro filme que eu fiz, ainda que também fosse uma participação, mas para mim eu estava debutando no cinema, de qualquer forma. E trabalhando com o João, que você já tinha maior intimidade, uma delícia. Claro, né? claro. Aí você fez A Mulher Invisível.
com Cláudio Torres, o Celton, Luana, como é que foi? Pois é, antes disso também eu fiz um outro filme, logo depois com o João Falcão, que era o Fica Comigo Essa Noite. Também inspirado numa peça de teatro, assim como A Máquina. Claro que o João adaptou bastante, que eu fiz com a Aline Moraes. Aí, sim, eu fiz um personagem que me exigia um pouco mais e tudo mais. Quando eu revejo o filme, inclusive, eu falo assim, rapaz, ainda eu tava engatinhando nisso. Não... E aí, mas fiz esse filme, não me recordo a data agora. Que é baseado na peça também, né? Que foi feita pelo Luiz Fernando Guimarães. Exatamente. E a Débora Bloch. Exatamente. E aí depois sim eu fiz a Mulher Invisível. Aí quando eu fiz a Mulher Invisível, bom, aí eu já acho que eu já entendi um pouco mais como funcionava, já tinha um pouco mais de controle sobre o meu trabalho, porque eu sempre, como eu vim de teatro, assim, eu sempre fui muito instintivo e um pouco... A gente brinca, inclusive, Wagner brinca bastante, fala muito sobre o axé acting, assim, a gente é um pouco... É um jeito meio baiano de fazer, às vezes é meio over mesmo, porque é o axé acting, entendeu? Bom, Tem o axé music, mas tem o axé acting também. Maravilhoso. E eu, de repente, a Mulher Invisível, acho que eu pude domar um pouco isso, assim, compreender um pouco a dimensão daquilo. E claro que eu contracenei com o Celto, que é um cara que eu sempre admirei muito e que eu vi ele, tão senhor do ofício dele, que aquilo inclusive mudou um pouco a minha relação com o meu trabalho. É uma coisa que eu nunca falei isso para ele também assim, mas esse aprendizado eu levei mesmo. Eu vi ele com tanta sede, com tanto senhor do ofício dele, assim, ao mesmo tempo trocando, porque o Cláudio é um diretor incrível, um cara extremamente generoso e apaixonado. Mas eu vi no Celta assim, tipo assim, eu preciso fazer isso bem, eu tento ter o domínio. Ele, inclusive, é um cara com uma técnica muito apurada e tudo, mas eu vi ele muito senhor do ofício dele, aquilo mudou. Eu lembro que na época, logo depois, eu comecei a fazer um programa eu comecei a fazer uma série na TV, que era Faça Sua História, e que eu tinha uma responsabilidade grande, porque eu era protagonista, ele estava o tempo inteiro, e aí eu passei a me comportar dentro daquele trabalho de um jeito um pouco mais comprometido, ou mais... Ele é sério, o Celton, né? Ele tem uma coisa, uma brincadeira, mas ele também tem Ele brinca, daqui a pouco ele tá ali, um Capricórnio que vem forte, assim. Eu achei isso incrível, assim, isso realmente me exigiu um amadurecimento, assim, profissional. Então, talvez o que eu mais guarde, além, claro, dos encontros pessoais, porque o filme é que nem teatro, assim, é muito pessoal, né? A gente convive... obrigatoriamente muito tempo, se expõe bastante, né? O próprio trabalho da gente exige isso. Mas eu além dessa experiência pessoal, eu guardo mesmo esse aprendizado, assim, esse amadurecimento observando o Celton. E agora você está lançando a coleção Invisível, que teve no Festival do Rio, teve no Festival de Gramado também, né? Exato. Passamos pela Mostra de São Paulo também, ano passado. É um filme do Bernard Attal, baseado num conto homônimo do Stefan Zweig. Isso. E você contracenou com o Valmor Chagas, foi o último filme dele. Como foi esse encontro com o Bernard, com o Stefan Zweig, com o Valmor? Quando eu li primeiro, assim, o Bernard eu não conhecia, ele é um francês radicado na Bahia, que passou boa parte da vida morando em Nova York, lidando com questão financeira, com investimento, e viajava o mundo inteiro, conheceu o Brasil. Aí teve o 11 de setembro, aí ele ficou um pouco desencantado com tudo aquilo, com a vida profissional que ele estava levando, começou a fazer um curso de cinema, porque ele já tinha sido ator mirim na França. Mentira! A história é uma história incrível, assim. É bom esse prólogo, porque é muito interessante, assim. E ele se afastou disso, daqui a pouco ele, um pouco sem sentido a vida, estava num momento existencial e foi estudar cinema. Aí começou a realizar ainda lá nos Estados Unidos alguns curtas. E aí acabou vindo para o Brasil, foi morar na Bahia. Aí resolveu fazer esse filme, A Coleção Invisível. Antes disso, resolveu fazer um documentário. Na verdade, era uma pesquisa que acabou virando documentário, que acabou indo para Cannes, acabou também tendo uma trajetória muito feliz, que era um documentário que era uma pesquisa sobre isso, sobre o quê? O impacto da vassoura de bruxa, quer dizer, da praga que dizimou as fazendas de cacau no sul da Bahia, que formavam
uma terra muito rica, fazendeiros riquíssimos, um pequeno que império que de repente em declínio e todo mundo violento, perdendo tudo. E de repente você vê fazendas que viraram fantasmas, um pós-guerra, assim. Então é muito bonito, eu vi o filme, tem imagens muito bonitas, né? Muito fortes, assim. Muito bonito, assim. E o que ele fez? O Stefan Zweig, que tem esse conto também chamado Coleção Invisível, é um pós-guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, um cara que é um colecionador de gravuras, de pinturas, está arruinado, mas ele está cego, a família está vendendo aquelas obras dele para sustentar, mas ele não sabe disso, porque a família vende e coloca uma tela em branco e o cara acha que ainda é a coleção dele, porque ele está cego. É tão lindo É muito bonito momento. isso. Aí ele transforma, o Bernard, ele pega e transfere esse pós-guerra para o pós-vassoura de bruxa, que é a mesma impressão, você chega, parece que teve uma guerra nessas fazendas, né, no sul da Bahia. E aí a mesma coisa acontece. E aí está lá o fazendeiro, interpretado pelo Valmor. Assim, até antes de chegar no Valmor, eu lembro que eu não conhecia o Bernard e ele viu uma peça que eu estava fazendo, que era chamava Ramelin, texto do Juan Mayorga, direção do André Paes Leme, e que era um pouco uma investida minha. Foi sua primeira produção? Não, o Ramelin eu não produzi, não. Eu só atuava. Aliás, foi uma peça que foi o maior sucesso, porque eu fiquei 2 anos em cartaz. Não teve o impacto que teve a máquina e tudo, mas a gente passou 2 anos viajando muito. Era uma peça densa, né? Muito densa, falava sobre pedofilia, responsabilidade social, responsabilidade paterna. E era uma investida minha um pouco no drama também, porque isso é importante. Você tinha feito os produtores antes também, eu né? Eu vinha de um musical, uma comédia com Miguel Falabella, os produtores, um grande sucesso também, mas uma coisa mega. Eu vinha fazendo na televisão humor, eu vinha no cinema fazendo humor. E eu falei assim, peraí, a minha trajetória começou fazendo drama. Eu fiz Calígula em Salvador, eu fiz Ecos em Salvador, eu fiz textos dramáticos. E fui reconhecido, inclusive, por isso. Um público me conhecia, reconhecido em prêmio, tudo sempre papéis dramáticos. Eu era um jovem ator dramático. E, de repente, quando eu vim pra cá, quando apareceu pro Brasil, eu virei um comediante, né? E aí, o Ramelin foi um pouco essa investida, assim, no drama. Tanto que quando eu li a peça, assim, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, eu vou fazer essa peça porque eu quero contar essa história, porque isso me toca, etc. Fui para Salvador fazer a peça lá. Bernard assistiu a peça, tinha conhecidos, uma pessoa que ele tinha conhecidos em comum, quer dizer, na verdade, um amigo dele, uma amiga dele conhecia meu pai e tudo, enfim, havia uma proximidade, já sabia mais ou menos de quem se tratava, mas ele foi ver e gostou muito do meu trabalho e me convidou para fazer a Coleção Invisível, um filme dramático. Eu falei, nossa, achei que isso não viria tão cedo, porque como eu acabei um pouco investindo e um pouco sendo levado pelo fluxo da comédia, a gente vai se distanciando. Você vai se virando... Não, ninguém vai olhar, vai perceber isso, né? Você vai virando... Que na verdade é uma bobagem, porque as pessoas que fazem humor bem é porque elas também, de alguma forma, sabem ir para o outro lado, né? Na grande maioria, na sim. grande maioria, na grande maioria, sim. Assim que acontece. E aí, quando eu li a Coleção Invisível, eu li o roteiro, eu fiquei muito emocionado, que nem eu tinha ficado, inclusive, com a peça. Assim, eu fiquei muito emocionado, falei assim... mas é surpreendente, né? Eu preciso contar essa história, ela é linda. É muito bonita. Ela tem uma trajetória, a transformação de um indivíduo, ao mesmo tempo, zero clichê, eu tenho pavor de clichê. Tanto que eu faço comédia, né? A gente está o tempo inteiro criticando. Brincando com isso, né? Brincando com isso, assim. Mas levar um clichê a sério, eu tenho muita dificuldade mesmo, como ator, uma limitação. Então eu vi aquele filme e falei assim, eu preciso contar essa história, assim. Enfim, e acabei abrindo mão de uma série de coisas, assim, dificultando uma série de outros trabalhos, porque era o que eu queria fazer ali, me abracei, apaixonado e filmei. Quanto tempo de filmagem? E a gente ensaiou pelo menos um mês, e filmamos quase 2 meses de filmagem. E tudo lá na Bahia? Tudo lá, uma parte em Salvador e a outra parte em Itajuípe. Que é perto Que é perto de Itacaré, onde minha mãe mora, perto de Ilhéus. Exatamente. Então eu consegui, na folga, visitar minha mãe, foi ótimo. E como foi esse encontro com o Valmor? Você já conhecia ele? Exato. Aí, o Valmor, eu não conhecia, né? Quer dizer, não conhecia, nunca tinha trabalhado com ele. Né? O trabalho dele, claro que conhecia bastante, cresci sabendo que se tratava de um dos grandes atores do nosso país, assim. E tem uma coisa curiosa, inclusive, bom, quando eu cheguei, eu fiquei muito feliz de saber que era ele, porque originalmente
primeiro ator o que faria era o Otton Bastos. Que é maravilhoso Que também. é maravilhoso, só que o Otton Bastos não pôde fazer. E aí, até a própria história se encarregou de passar limpo o seguinte, o Valmor, depois que ele fez o São Paulo S.A., ele achou que a trajetória dele no cinema ia vingar, assim, de um jeito que acabou não acontecendo, porque logo em seguida parece que teve um outro filme, que eu não me recordo qual, que ele foi convidado, mas ele adoeceu, não pôde fazer, e o Otton fez o lugar dele. Olha. E o Otton acabou fazendo mais cinema, etc. Tal. E ele guardava isso dentro dele. Olha que bonito. Passa muito tempo e surge um filme lindo, uma oportunidade linda, e o Valmor acaba fazendo porque o Otton não pode fazer. Então que legal, esse a história se encarregou vida, um pouco. Né? Foi muito bonito. Eu vi que ele estava muito feliz com isso. E assim, encontrei com ele. Muito feliz de estar ali, aquele encontro, assim, muito impactado, assim. E a presença dele é uma coisa absurda, assim. Quem vê o filme sabe, assim, não é... Faz muito bem. Faz muito bem. É um grande personagem. Tinha alguma coisa dele ali, né? Eu vi ele falando numa entrevista, eu fiquei muito emocionada, assim, que ele dizia que gostava muito do autor e tal, e que ele achava muito fascinante poder fazer um personagem cego no momento em que ele estava perdendo a visão. Eu achei isso tão forte, assim, né? Porque traz uma carga emocional que é uma carga dele, pessoal, né? E que se mistura com a história, que é uma história surpreendente também, que é uma história que tem um monte de símbolos por trás, sim. Né? Então, achei muito, muito fascinante, assim. Fiquei curiosa de como tinha sido essa experiência de estar perto dele, assim. Exato. Ele estava com uma visão muito, muito complicada, assim. Ele estava realmente perdendo a visão, tanto que ele tinha dito que tinha feito já cirurgia, melhorava, voltava com frequência, ele desistiu. Falou, então ele só enxergava o vulto, assim, não podia, a gente tinha que ler, né? Tinha alguém para ler para ele. Deve ser curioso atuar assim também, atuar, né? Sim. Imagina, na verdade, ele deu mais uma prova e a presença dele no filme, a atuação, a aparição dele é uma coisa muito impactante. Forte, né? Por tudo, porque a gente ator é isso, né? A gente não é, é tudo que a gente carrega na nossa vida, todas as nossas cicatrizes, elas estão ali, são subtexto, elas são tão sabe, por baixo do que a gente tá são dizendo, a subjetividade, né? Do que a gente está ali. Então, um velho ator, um senhor ator, ele está impregnado da história dele, que é inevitável que aquilo transpasse, transpire nele. Assim. Com certeza. E ele, mais ainda, com o fato de ter um problema de visão, fazendo um homem cego, aquilo é uma coisa muito... E ele já vivia um pouco recluso. Ele morava meio numa fazenda também, Ele morava numa fazenda. No interior de São Paulo. No interior de São Paulo. E ele... Até o Bernard, inclusive, para chegar até a fazenda dele, inclusive ele documentou isso, assim, filmou. Ele tentando achar, ele pergunta exatamente o que estava no roteiro. Por acaso, era exatamente a mesma coisa. Então, ele vai perguntar e vai procurar. E ele, até chegar, foi muito difícil conseguir chegar no Valmor. E no roteiro, o meu personagem, ele está tentando chegar a ele para tentar comprar as gravuras, mas dizendo que ele é um curador de São Paulo, quando, na verdade, ele quer comprar aquilo para revender e ganhar um dinheiro em cima. Ele é um pouco... E ninguém deixa ele chegar perto, né, dessa figura. Claro, né? Porque a esposa e a filha, né, sabem que ele é um... Que aquelas... A gente sabe que as gravuras não existem mais. E o segredo daquela família que sustenta aquela família vai ser desvendado. Então, eles rejeitam, elas ficam tentando afastar ele a todo custo. Então, é muito difícil ele chegar até Essa cena é brilhante, né? Quando ele abre, os papéis estão em branco, você olha assim, elas olham, fica um clima suspendido, o que assim, ele vai né? fazer, né? E aí é a virada do personagem. O filme não é óbvio, né? O filme podia virar um dramalhão, não sei o quê. Ele é muito elegante, assim, na maneira de contar. É o que eu falei, assim, ele tem grandes viradas, mas a própria direção, a condução do Bernard recusa o clichê. Então, sabe assim, não é o... Ele não fala, você vai sentir isso, né? Ele deixa assim, ó, olha aí o que eu tô te apresentando, sente aí o que você quiser, né? De alguma forma tem um... O espectador, ele é bastante voyeur mesmo, assim, na história. Ele tá ali dentro, assim, não é mastigado. É só um olhar, assim, que acompanha um pouco aquilo. E você pode não tirar conclusão nenhuma daquilo, assim, né? Pra mim é muito óbvio, quando ele respeita aquele segredo daquela família, assim, aquele cara, ele amadureceu um pouco. Ele entendeu que o mundo vai além do umbigo dele, né? Que é o buraco mais embaixo. Mas é muito sutil, assim. Então, um filme de muita sutileza, que me deu realmente muito prazer de fazer. E esse encontro com o Valmor, assim,
vai ser inesquecível, assim, para quem assistiu o filme. E tem uma frase marcante no filme que quando o meu personagem chega até ele, consegue driblar todas as dificuldades, fala assim, poxa, eu ouvi falar tanto do senhor, e de fato eu tinha ouvido falar, meu pai, minha mãe, eu cresci dizendo assim, tá aí um grande ator, né? E eu chegava e dizia assim, poxa, eu cresci ouvindo falar tanto do senhor, meu pai falava tanto do senhor, ele fala assim, e eu que achei que estava morto para o mundo, que estava esquecido, isso... Uau, depois então de tudo, ele ter, enfim, se despedido. Quando encaixa, né? Ainda que num universo paralelo, né? Que o personagem ele faz assim, né? Com a nossa vida. É tão bonito isso, né? Porque você pode falar aquilo realmente de um lugar... porque a gente se apropria, né? O nosso trabalho é isso, assim, para tornar esse esforço, às vezes está muito longe, você vai brincar mas quando e tal, tá né? próximo, é muito legal. Parece muito uma bonito, generosidade mágico, da arte com a gente, né? Assim, fala, pô, tá sendo generoso comigo. E vem cá, e aí agora você acabou de filmar o filme da Mini Kert, que é Muitos Homens Num Só, em cima do livro do João do Rio. Fala, como é que é me fala um pouco como do seu personagem, do Dr. Antônio. É Dr. Antônio, o misterioso. É humor o filme? É divertido? Ele flerta? tem também. Ele não é uma comédia, assim, é um romance. Sei. Mas é um filme também é um filme de aventura quase. É um filme de época, início porque do século ele é de XX, época, né? Início do século XX. Inspirado realmente na obra de João do Rio, não só do Dr. Antônio, né? Memórias de um rato de hotel, mas também um pouco de toda a obra. Tem outros personagens que são citados da obra de João do Rio, que eu conhecia muito por alto, assim, que eu acabei, obviamente, me aprofundando para fazer o filme, e que é inspirado, mas é uma história, na verdade, é a história de um casal, que sou eu e a Alice Braga, com quem eu também não tinha trabalhado, e foi um encontro também felicíssimo, porque ela, além de ser uma grande atriz, ser uma grande colega de trabalho, assim, ficou uma grande amiga também. E é uma história de amor desses dois, assim. Meu personagem é um ladrão oportunista que vive nos hotéis. No início do século passado, as pessoas moravam em hotéis, passavam longas temporadas, o que hoje em dia não dá mais. Não dá mais, financeiramente, não é possível. Ficou difícil, né, para os meros mortais. Mas, e ele se fazia passar por alguém importante, e roubava, forçava as portas, né? E se tivesse aberto ele entrava e roubava. Nessa época ainda, um pouquinho antes da cédula de identidade, então as pessoas não tinham uma identificação. A não ser que você fosse alguém importante que tinha um cartão que você mandava pessoal dizendo sou desembargador, médico, sou desembargador, sou não sei quem. E ele roubava eventualmente esses cartões, se apresentava com uma outra identidade e se fazia passar. Então ele era um homem, tem um pouco do Prenda-me se for capaz, o talentoso Ripley, sabe? Tem um pouco essa... Desse grande cara que fica dando golpes. Que fica dando golpe, fica enrolando as pessoas, sai. Que muito tem sedutor, todo mundo cai na história dele, né? Exatamente. E ele se apaixona de verdade por ela. E ele se apaixona de verdade por ela. Só que ela é casada com um cara, um político, um homem de negócios, rico de fato, mas que acha que ela deve ser só simplesmente uma mulher dona de casa. E ela gosta de desenhar, ela gosta de desenhar, tem uma habilidade artística, é uma mulher à frente do tempo, mas ele acha que ela deve ficar em casa, porque essa é uma extravagância feminina, mas ela, claro, que não vai seguir a profissão de uma pintora, porque isso não é bonito, né? E aí, é claro que ela, à frente do tempo dela, acha aquilo ultrapassado, acha aquilo machista, e se encanta pela liberdade que esse cara tem, até pela própria veia artística, se é que podemos dizer, do Dr. Antônio, que é um cara que ele vive um pouco a fantasia, então ele é capaz de fantasiar. Quase um performer, né? Exatamente. Tem um momento que eles passeiam, ele fala, olha, o que você está vendo ali? Veja mais. Eu vejo um espetador. Aí ele cita outros personagens do João do Rio, de Crônicas, que é o cara que espetava as pessoas, que ele vai ficando obcecado por espetar os braços, primeiro da namorada, depois ele sai espetando o braço das pessoas no ônibus ou no trem, porque ele tem um fascínio por aquela pelezinha branquinha sendo furada e aquele sangue, sabe? Tem uns personagens meio distorcidos assim, e ele cita aquilo, assim, aquilo passa a ser um pouco o imaginário do próprio Dr. Antônio. Mas essa capacidade de fantasiar um pouco fascina também, e a liberdade com que ele vive fascina um pouco
a personagem. Ela aí meio projeta nele aquela possibilidade de... Aí eles se apaixonam, vivem um romance, ele acaba conseguindo libertar ela daquele casamento opressor e tudo, assim. Então, é uma história de amor, assim, tem um pouco de humor também, tem um pouco de aventura, porque tem um pouco dessa perseguição, ele está sendo perseguido. É o primeiro filme da Mini? É o primeiro... Ficção né? Ela tinha feito um documentário, Exato, né? só o documentário, esse é o primeiro longa de ficção. Também foi muito bom trabalhar com ela também. Ela é muito querida. Muito querida, assim, muito apaixonada também pelo trabalho. Comprometida, né? Assim. Eu tenho feito filmes de primeiro cineasta, assim, com alguma frequência, quer dizer, com alguma frequência. Eu fiz o da Mini, fiz o do Bernard, assim, em sequência, e fiquei muito feliz, assim, de ver como é apaixonante o cara tá fazendo o primeiro, sabe? E eu também, em relação ao cinema, acho que são 6 ou 7 filmes que eu fiz, são poucos, assim, eu considero, perto dos meus próximos, assim. Então eu também me sinto um pouco engateando, eu me sinto um pouco de igual com aquilo, assim. É legal esse primeiro olhar, essa expectativa, tem um pouco isso, assim, é muito, muito bom, assim. Eu fiquei muito feliz. Não vi ainda como é que tá o filme da Mini. Né? E vem cair essa maluquice do Caio Sol, você, Paulinho Mosco, Otávio Miller. Fala, como é que é isso? Isso é uma loucura, assim. O Caio como chama? Minutos Atrás? Minutos Atrás. Uma peça de teatro que o Caio escreveu há 10 anos atrás, talvez até mais do que 10 agora, e que ele resolveu filmar. Ele tinha feito Teus Olhos Meus, né, que foi um filme muito bonito, assim, um filme muito impactante. E filmou também na garra, na coragem, porque filmou entre amigos, filmou com a técnica que era disponível e fez um filme muito legal. E aí pintou isso, o Otávio, na verdade, esse convite acabou vindo pelo Otávio, que a gente fazendo junto o Tapas e Beijos, né? Fazemos juntos. Fazemos. E o Otávio falou assim, Vlad, vamos se jogar, você gostou do filme? Gostei, tem esse, vamos nessa, vamos junto, vamos... Não tem grana, não tem nada, mas... E o Otávio é uma figura adorável, dá vontade de fazer qualquer coisa com ele também, né? Otávio não para, Otávio tá em todas, Otávio é um cara muito afim de trabalhar o tempo inteiro, tem 1000 projetos, fez o Gorila, né? Brilhantemente. Enfim, brilhantemente. E tá sempre querendo mais. Aí aquela paixão dele assim, eu falei, bora, vamos fazer. O carnaval a gente esquece, não sei o que lá. E a gente, em um mês, a gente filmou a gente ensaiou 2 semanas e filmou em 2. Ai, que maravilha. E a gente falou assim, vamos fazer como se fosse uma peça de teatro. Em dado momento, a gente tinha uma peça montada. Que a gente fazia na sala do Otávio, da casa dele, né? Então, aquela sala grande. A gente tinha uma peça que a gente fazia, que o Paulinho Moço fazia um cavalo, que de vez em quando até fala uma coisinha ou outra, mas ele tem um prólogozinho, ele toca, aí ele ficava em volta, o Paulinho assim, tocando violão, tocando gato, tocando não sei o quê, tirando foto também. E a gente texto. O que é essa história? São 2 andarilhos, uma espécie de... É bastante Dom Quixote, Sancho Panza, sabe? Sendo que eu faço Dom Quixote. Ai, que delícia. E o Otávio faz o meu Sancho Panza. Tem muito também do... Ai, gente, vocês deviam fazer isso no teatro, não? Pois é, você sabe que a gente chegou a falar, a gente estava ensaiando, daqui a pouco a gente sabia, e tem muito texto, muito texto. Sério? Eu ficava até dizendo, Caio, diminui o texto, corta texto, tem muito texto. Não tem problema. Ele falava, mas isso é tão legal. Eu falei, não, é verdade, porque é muito divertido, assim, é poético, mas é engraçado, é patético, né? Muito patético, o que torna divertido e tocante também. E a gente chegou a pensar em fazer, antes de filmar, falou assim, vamos fazer no meio da praça. A gente começa a fazer e as pessoas vão reunindo em volta e a gente vai experimentar essa loucura. Acabou que tudo foi tão corrido que a gente não conseguiu, porque a gente teve que filmar. E são esses 2 caras que eles têm uma carroça, na verdade, e estão caminhando em busca de... Eles não sabem direito o que, mas assim, eles precisam comer, precisam beber e sobreviver. Né? Então é um pouco também também esperando o Godot, sabe? Um pouco do Vladimir Estragon ali, que estão esperando o Godot. Esperando o quê? A morte, esperando o sinal. Tem muito disso, assim. A gente não tem os silêncios do Godot, assim, mas tem muito dessa... No fundo, é uma falta de expectativa e, ao mesmo tempo, uma esperança muito grande. E uma necessidade de continuar, não saber muito bem para onde, de sobreviver, né?
Tem muito brasileiro também, diga-se de passagem. Muito brasileiro também. E tem muito também dos Trapalhões, assim. Eu lembro muito dos Trapalhões Saltimbancos, Serra Pelada. Tem muito daquilo, assim. Porque Aquela a gente... trupezinha, assim. porque a gente é muito também meio mambembe num lugar, né? Assim, exatamente. E porque a nossa trajetória, a própria linguagem nossa também tem muito dessa coisa mais chanchada, assim. A gente tem um pouco disso também, a gente bebe muito nisso. Claro. Aí tem um momento no final que o personagem está muito fraco, assim, a gente está com muita fome. A gente fala, vamos fazer uma coisa, vamos se comer. Pra gente não morrer. Aí eu falo assim, um come o outro. Eu falo, não, um come o outro não. Ou eu como você, ou você me come. Aí eu falo, como é que a gente faz? Então vamos decidir um par ou ímpar. Aí ele fala, mas eu não sei como é par ou ímpar. Eu falo assim, eu te explico. A gente faz assim, conta. Eu falo, mas eu não sei contar. Maravilhoso. Maravilhoso. Engraçado, podia conseguir assim. essa cena pra mostrar. Pois é muito... A gente fez a toque de caixa, a gente fazia... Eu e Otávio andando pelo meio de Maricá, assim, pela aquele areal, assim, no meio dos cactos, andando, e os câmeras iam atrás, e o foquista, eles corriam atrás, e iam correndo, e ia um som, e a gente foi meio, assim, também um cinema guerrilha, assim, que o resultado ele vai ser uma coisa muito... Tá pronto já, não? Não, tá quase pronto, assim, já tem um corte, agora, na verdade, já tem um corte, tá só finalizando, coisa de som, tem também um off que eu preciso fazer, que eu estou devendo, mas ele está praticamente pronto. Está correndo para ver se ele fica pronto, para ver se o Festival do Rio se interessa. Se não me engano, o Caio mostrou o Teus Olhos Meus no Festival do Rio, há 2 anos atrás, se não me engano, não me lembro exatamente, e foi muito bem recebido, assim. Então, acho que a gente tem esse desejo. Não sei, vamos ver. Ai, que bom. Agora, maluca, assim. Eu fiquei ansiosa para ver, eu quero ver também. Boa sorte, então, Vlad. Valeu, muito obrigado. Obrigado por você ter vindo. Bom, a gente termina aqui. Semana que vem a gente está de volta. Se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Até mais.